Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 17 de julho de 2026. E nesse horário, das 16 horas, nós estudamos essa obra, ó, Nos Bastidores da Obsessão. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Essa obra maravilhosa de Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 8, que trata do processo obsessivo. Hoje a gente vai iniciar no nono parágrafo. Eu vou pedir para a nossa irmã Márcia Moraes fazer a nossa prece de abertura. Márcia, por favor, minha amiga. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estudo, junto aos irmãos do Ideal Espírita, onde temos a oportunidade de aprender cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar início aqui, capítulo 8, nono parágrafo. E o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala assim: sempre ávidos de novidades, sem o interesse de conhecer a realidade da vida espiritual após a sepultura, as pessoas ainda hoje preferem, da realidade espírita, conhecer somente o que consideram fantástico e sobrenatural, teimando voluntariamente permanecer no erro, né? Na realidade, a gente vê que o que as pessoas preferem muitas vezes é apenas aquelas histórias de fantasma, não é? O que elas preferem mesmo é aquelas histórias de fantasmas, que elas querem saber, aí tem aqueles filmes sobrenatural, invocação, que elas querem saber disso. Então, como ele diz aqui, né, só querem saber da realidade espiritual o que é fantástico e sobrenatural, teimando voluntariamente em permanecer no erro, e permanecer, vamos dizer assim, na ignorância, né? O problema todo é a ignorância, que é a ignorância que nos vai trazer muitos problemas. Porque quem ignora não sabe o que fazer. E aí ele continua aqui. Assim se quedavam fascinadas quando a sensitiva lhes explicava os diversos problemas, pormenorizando detalhes pormenorizando detalhes e apresentando soluções fáceis, quanto mágicas para eles. É certo que os espíritos, conquanto perturbados em si mesmos, podem fazer incursões no terreno material, informar-se sobre muitas coisas do plano físico em que se demoram os homens, pois que a morte não lhes arrebatou a inteligência, nem lhes anulou o raciocínio. Quer dizer, muitos espíritos, muitos desencarnados, convivem, andam, caminham aqui no nosso meio e ficam buscando, né, conhecer da nossa vida, conhecer daquilo que a gente está fazendo e, se possível, até interferir, alguns para o bem, outros para o mal, né? Porque, como diz lá, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, né? Essa pergunta que é muito famosa, a gente, Kardec perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Não é só no pensamento, mas em nossos atos, daquilo que eu estou fazendo, no meu trabalho, na minha atividade dentro da minha casa, na minha atividade enquanto eu estou na rua, não é? E eles dizem muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Então, eles nos influenciam, sim. E podem, inclusive, nos prejudicar, sim.
Então, ele diz isso aqui, né? Quando ele fala aqui, é certo que os espíritos, conquanto perturbados em si mesmo, né? A gente pode até botar aí, Livro dos Médiuns, 459, LM.459. Então, é certo que os espíritos, enquanto perturbados em si mesmo, podem fazer incursões no terreno material e informar-se sobre muitas coisas do plano físico em que se demoram os homens, pois que a morte não lhes arrebatou a inteligência. Tá? Muito pelo contrário. Não lhes arrebatou a inteligência, nem lhes anulou o raciocínio. São capazes, obviamente, de acompanhar as criaturas, dar-lhes assistência, se precisarem, e inteirar-se das ocorrências do caminho humano, apresentando circunstanciados relatórios, como se houvessem podido, por sortilégios estranhos, possuir o dom do conhecimento. Então, eles estão no meio de nós. Como diz Paulo de Tarso, né? Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Conseguindo êxito no primeiro tentame, o da informação produzia os demais planos verdadeira consagração nos invigilantes, que se comprazem na lei do menor esforço e que ainda se reservam o direito de manter o cativeiro, que, embora desaparecido da Terra, continua em outros círculos do mundo espiritual em lastimáveis processos, né? Então, esses espíritos estão aqui, em torno de nós, principalmente eles, né, se consagram muita atenção aos invigilantes, né, aos invigilantes, que, como ele diz aqui, são muitos deles adeptos da lei do menor esforço. Não querem fazer nada por se melhorar, né? Ficam por aí, batendo perna. Da lei do menor esforço. E, por isso, muitos deles ainda estão presos, algemados aos seus obsessores, sendo vampirizados por eles, sem ao menos perceber que isso está acontecendo, né? Ainda hoje é muito comum escutarem-se aqueles que dizem ter um espírito às suas ordens, que os ajuda atendendo-os com fidelidade de cão. Tem pessoas que dizem, eu vou lá no meu centro, eu tenho um guia, eu tenho um caboclo, eu tenho isso, aquilo, que eu peço, ele faz. Eu peço, ele faz. Tudo que eu peço, ele faz. É? Ainda tem uns que falam isso. Invariavelmente, se ligam essas pessoas a antigos escravos, espíritos que no passado foram escravos, que a desencarnação não libertou e que prosseguem na sua ignorância quanto às realidades da vida, no vicioso intercâmbio com as consciências da Terra, dominados ou dominadores, o que também ocorre modificando-se então o tipo de escravidão, que é o predomínio do desencarnado sobre o encarnado, quase sempre em profunda perturbação. Então, ele está falando o seguinte: muitos espíritos que no passado foram escravos, passaram pela escravidão negra do Brasil. Um grupo eram espíritos que, como nós falamos aqui, encarnaram na África, a pedido deles mesmos, para resgatarem seus débitos. Muitos resgataram, evoluíram, seguiram o seu caminho. Mas a gente sabe que nem todos esses espíritos que passaram por essa escravidão, né, e que nós vimos aqui em aulas passadas, que muitos deles eram espíritos,
Não eram espíritos ignorantes primitivos, não. Eram espíritos que vieram do Oriente, da Europa, né? Daquelas vidas de violência lá do passado, que cometeram barbaridades. Muitos deles não evoluíram moralmente. Passaram por aquela dor e sofrimento para o quê? Resgatar seus débitos. Mas muitos não foi assim que aconteceu. Muitos continuaram mantendo aquele padrão de moralidade baixo que tinham. Né? Aquela dor que passaram ali no cativeiro não foi suficiente para educá-los. E, depois de sofrerem toda aquela atrocidade da escravidão, eles continuaram carregando ainda muito ódio, muita raiva, muita mágoa, e agora muito desejo de vingança contra aqueles que os agrediram. E muitos ainda mantêm-se com a mente cristalizada naquela vida que viveram do cativeiro. Então, alguns deles não têm a noção que morreram. Não sei se vocês estão lembrando da história do Pedrinho, que a Ivone Pereira contou a história do Pedrinho. Pedrinho era um ex-escravo que vai para o plano espiritual, ou melhor, nem vai, ele fica por ali mesmo. Na rocinha que ele tinha, que quando ele era escravo, ele tinha uma roça aonde ele plantava como escravo e tinha que dar grande parte da produção para o senhor dele. Depois de morto, ele continua ali na roça. Ele continua ali na roça. E ele vai conversar isso com a Ivone, dizendo para ela que ele tinha muita raiva do dono dele, que tinha sido muito mal para ele, tinha colocado ele muitas vezes no tronco. E ele fala para ela da raiva que ele tinha daquele senhor dele. E ele ainda achava que era escravo. Ele não tinha noção que ele tinha morrido. E olha quanto tempo já tinha passado depois da escravidão. Ele não tinha noção. Esse tempo, para muitos espíritos, não foi longo tempo, continua aí. A escravidão aqui no Brasil acabou. O Brasil foi, acho que, o último país a dar liberdade dos escravos. Foi em 1888. Quer dizer, tem 130 e pouco, 140 anos, vamos botar por aí. Tá? 140 anos aí dessa história. É muito pouco tempo, gente. É muito pouco tempo. Né? Então, tem muitos escravos aí, muitos espíritos, né, que estão aí ainda se acreditando escravos, ainda se acreditando, né, como se vivesse ainda aquela vida aonde ele tem 138 anos, gente, é muito pouco. 138 anos. Tem gente aí que está vivo ainda com 102 anos, 103 anos, você ainda encontra. E a escravidão só acabou há 138 anos. Então, ainda tem muitos espíritos que morreram durante a escravidão, sofrendo aquelas barbáries, e guardam muito ódio no coração. E vão atrás daqueles que os barbarizaram, buscando vingança. Então, como ele diz aqui, muitas pessoas vão para determinadas casas espiritualistas, mantendo um relacionamento doentio, nefasto, que vai prejudicar principalmente a própria pessoa, com esses espíritos, que ainda se consideram preto velho, caboclo, alguns até ainda com aquela ideia de que são indígenas ainda, que também serviram como escravos. Né? Então, eles aqui. E lá, cheio de ódio, eles fazem os tais trabalhos. A pessoa chega lá, oh, eu quero fazer isso, isso, isso. Ele faz. Principalmente se ele perceber que a pessoa que vai lá é uma pessoa imoral. E o encarnado que vai lá está fazendo o quê?
mantendo um relacionamento, ó, muito perigoso com esses espíritos, né? Então, não são todos eles são bons, não. Porque a pessoa fica assim, é um pretinho velho, como dizia Raul Teixeira, é um pretinho velho, é uma mãe, vovozinha velha, preta, negra, mas você acha que todos eles são bons espíritos? Não, não. Tem os bons espíritos e tem os espíritos maus. Eu já contei até uma história aqui para vocês de um deles, o que ele fazia. Isso encarnado. O dono dele, o patrão dele, tinha uma esposa que gostava demais. E a esposa ficou doente. Foi ficando doente, doente. E o dono da fazenda, sabendo que aquele homem, que era o preto velho da fazenda, era o escravo mais antigo, né? Lidava com ervas, foi pedir a ele ajuda para ele dar lá um remédio, né, uma erva daquela, para ajudar a esposa dele a melhorar. E o preto velho estava sempre lá, dando remédio para ela. E a mulher não melhorava, muito pelo contrário, ela ficou cada vez mais doente, doente, doente. Até um dia que o senhor de escravos lá pegou o neto desse escravo, botou no tronco. Ele achou que o rapaz tinha feito alguma coisa. Bateu, 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 até que o rapaz morreu. Ou melhor, ele já estava no tronco há muito tempo, e o senhor de escravo, o velho, foi falar com ele. Foi pedir a ele para tirar o neto dele do tronco, né? E o dono da fazenda disse que não ia tirar, não. Ia deixar ele morrer lá. Que ele ia morrer para aprender aquela coisa toda. Aí o velho, o escravo, o velho virou e disse assim: então você merece o que está acontecendo com a sua mulher. Aí o dono da fazenda, como assim? Você, há uns 10 anos atrás, me pediu para cuidar dela, para salvar a vida dela. Porque ela tinha uma doença, tipo assim, como se fosse uma artrose, um reumatismo desses violentos, né? Pois eu, nesses anos todos, eu dou para ela remédio para ervas que pioram a dor dela. A mulher, quando começou a tomar as beberagens que ele dava, ela ainda andava. Atualmente, ela estava em cima da cama toda entrevada. Era ele que fazia lá as beberagens, as magias dele, aquelas coisas que a gente sabe que existe, para piorar a doença dela. Era o modo que ele tinha de se vingar de toda aquela maldade que o senhor de escravo fazia com os escravos. E aí ele jogou na cara do fazendeiro isso, que ele estava matando o neto dele, mas ele estava matando também a mulher dele que ele amava e que ela não ia melhorar, ela ia morrer. Aí o senhor de escravo manda matar ele, aquela coisa arada toda. E realmente a esposa dele morre. Quer dizer, há quanto tempo ele estava matando a mulher, adoecendo a mulher? Entendeu? Como vingança pelas maldades que o senhor de escravos fazia com seus escravos. Então ele também era mau. Porque se ele achava que o outro fazia maldade com os escravos, vendia, espancava, botava no tronco, ele também, né, com a desculpa que estava se vingando da agressão que o senhor de escravo fazia com os escravos, ele também estava dando vazão à maldade que ele carregava do coração, adoecendo a mulher e matando a mulher. Qual a diferença entre os dois? Nenhum. Os dois eram maus. Não importa quanto matou 100, e ele está matando um. Mas quem disse que ele tinha o direito de fazer esse tipo de justiça? Entendeu? Então, um escravo desse, um homem como esse, desencarnando, acha que ele vai virar espírito de luz? Claro que não. Claro que não vai virar espírito de luz. Vai continuar com esse ódio. Então, o que ele disse aqui, né? Ele fala isso aqui. Muitos dessas pessoas invigilantes que vão procurar essas casas espíritas para fazer os tais trabalhos, e a gente sabe que isso existe, e muito, se ligam a antigos escravos, espíritos que viveram a escravidão aqui no Brasil.
Escravos esses que a desencarnação e o sofrimento ali na vida escrava não libertou e que prosseguem na sua ignorância quanto às realidades da vida, do vicioso intercâmbio com as consciências da Terra, dominados ou dominadores, o que também ocorre modificando-se, então, o tipo de escravidão. Antes ele era escravo numa fazenda, agora ele é escravo do mal, que é o predomínio do desencarnado sobre o encarnado, quase sempre em profunda perturbação. Então, não é só do meio escravo. Você vê aqui, nessas facções que existem por aí, né? O sujeito faz parte daquele grupo, faz um monte de maldade. Quando ele morre, vocês acham que ele vai virar santo? Não. Pra... De quem ele vai se aproximar ao desencarnar, vivendo uma vida dessa? Vida que ele tem prazer em viver, que ele gosta de viver, de matar, de torturar. A gente sabe que tem gente que gosta disso, né? Quando pega uma pessoa ou outra, leva lá para essas comunidades, fazem barbaridade com aquela pessoa. Não só mata, não. Tem prazer de torturar e ferir as pessoas. Quando essas pessoas desencarnam, para onde elas vão? Vão para o céu, como o pessoal fala? Não. Lá no plano espiritual, vão se unir a outros semelhantes a eles. Ou vão ser escravizados por outras inteligências infernais, como nós vimos na aula de ontem, que vão usá-los para ferir um aqui, outro ali. Entendeu? Aí ele diz aqui: vaidosos os homens não atentam ao dever da solidariedade, nem da caridade, considerando-se credores de socorros e ajudas que estão muito distantes de merecer. Então, as pessoas, muitas vezes, aqui, acham que merecem uma atenção especial, entendeu? Mas, na realidade, não merecem, não. São pessoas que estão vivendo aí, como ele diz aí, como ociosos, invigilantes, maledicentes, corruptos, fazendo mal à torta e à direita, mas se acham no direito de receber isso ou receber aquilo. Asfixiados pelo eu dominador, supõem que a vida deve servi-los e que o barro orgânico, quer dizer, o corpo, é difícil para o seu supremo prazer. Então, quando estão encarnados, acham que têm o direito de fazer o que quiserem. O que quiserem. Nesses homens e mulheres desprevenidos da realidade, do além-túmulo, consciências livres e ironizantes estabelecem julgos de dominação que degeneram em enfermidades de etiologia difícil, quer dizer, de definição muito difícil, né? Para a medicina humana e que não acabam sequer com o advento da desencarnação. Então, muitas dessas pessoas que estão aqui encarnadas vão procurar, né, fortalecer o intercâmbio, um conúbio com essas mentes doentias do plano invisível, sem ter a mínima ideia do que acontece no plano espiritual nesse meio de espíritos inferiores, sem ter a mínima ideia que poderão, no futuro, serem vítimas não, porque eles que procuraram, de uma possessão, de uma subjugação, até de uma doença grave que não vai acabar com a morte. Morreu, vão continuar sendo escravos, usados por esses espíritos desencarnados. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com esse. Ah, não, vamos ali, que ali tem um espírito tal, é um papai, um vovô, um pretinho, um caboclo, um índio, um negócio aqui, ó, que ele vai te ajudar. Tá com problema? Vai lá que ele tem uma solução para você. Leva um agradinho para ele. Não tem gente que leva um agradinho? Leva uma garrafa, como diz o José Raul Teixeira, de marafo, leva uns charutos, leva um perfume.
perfume, leva umas velas,